Ou, já ouviu falar de uma organização criminosa japonesa que assolou São Paulo no final dos anos 40? Mas antes, curte e já segue aí pra você não esquecer. Na verdade, o vídeo de hoje é uma lição pra vida, porque ser teimoso, ok, é uma característica sua, tudo bem. Mas não querer enxergar a realidade das coisas como elas são, aí já é uma atitude muito perigosa. Contexto histórico pra vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo que o Brasil estivesse do lado dos aliados, ele tinha uma política de abrir portas para imigrantes de ambos os lados da guerra. Alemães, poloneses, italianos, espanhóis, portugueses, pombas, a família do meu avô veio da Áustria. Só que nessa época, em específico, uma comunidade cresceu muito por aqui, que é justamente a comunidade japonesa. Para você ter uma ideia, essa comunidade já está aqui no Brasil desde o início de 1900, quando houve a primeira grande imigração japonesa. Curiosidade adicional. No final de 1800, o Japão passava por uma crise econômica tão ferrada, mas tão ferrada, que uma das soluções do governo era justamente enxotar as pessoas para fora. E nessa época, o Brasil oferecia oportunidades muito mais acessíveis a imigrantes do que outros países, como por exemplo, Estados Unidos. Mas o BO de verdade rolou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando duas coisas aconteceram no Japão, que foi a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. E depois de duas destruições massivas irreparáveis, o Japão se viu obrigado a se render e sair da guerra. Só que assim, a gente está falando de meados de 1940, televisão não era uma tecnologia presente na casa de todo mundo, ainda mais na casa de um imigrante recém-chegado fugido da guerra. E o meio de comunicação mais forte ainda era o jornal. Então, quando a notícia do rendimento do Japão chegou por aqui, ela não foi muito bem recebida pela comunidade japonesa não. Culturalmente falando, o imperador japonês jamais se renderia, isso porque ele era visto como uma figura praticamente divina. Então, quando os japoneses aqui ficaram sabendo que o imperador fez um discurso nacional radiofônico anunciando uma rendição incondicional, não mesmo. Curiosidade adicional 2. Esse discurso radiofônico do imperador japonês foi a primeira vez onde muitos japoneses escutaram pela primeira vez a voz do próprio imperador. Ou seja, ex-militares japoneses que estavam aqui no Brasil interpretaram essa notícia como sendo uma tentativa de enganar japoneses que estavam fora do Japão. Portanto, com certeza, era uma fake news. Mas assim, eu preciso confessar que a suspeita da comunidade japonesa não era tão irracional assim. Isso porque, mesmo com o Brasil tendo uma política de imigrantes, em períodos de guerra, o Brasil dava uma cortada e censurada assim um pouco na comunidade japonesa. Mas o caso é que a informação era real. Tão real que ela acabou dividindo a opinião da comunidade, onde parte dela começou sim a acreditar na rendição japonesa. Só que para os japoneses mais velha guarda, ex-militares e nacionalistas, era uma ofensa saber que um japonês acreditaria que o imperador teria se rendido. Uma ofensa tão grave que eles meio que começaram a partir para a ignorância. Onde é que eu já ouvi isso? Então, das sombras surgia uma organização secreta de japoneses nacionalistas chamada Shindoremei. E a Shindoremei não só pregava que a rendição era uma farsa, como que na verdade o Japão tinha sim vencido a guerra. E eles disseminavam isso com folhetos e jornais clandestinos, afirmando que quem acreditasse na rendição era um Makegumi. Ou como ficou conhecido aqui pra gente no Brasil, Coração Sujo. Curiosidade adicional 3. O escritor e jornalista brasileiro chamado Fernando Moraes escreveu um livro de não ficção justamente retratando essa época aqui no Brasil, chamada Coração Sujo. E de longe é um dos melhores livros que eu já li. E eu te aconselho muito, e se você quiser, tem até filme. Mas o problema mesmo foi quando a Shindoremei deixou de ser uma ideologia e começou a assolar a comunidade japonesa com uma onda de violência e terror. E assim, eles eram violentos de verdade. Eles invadiam, eles quebravam, eles batiam, eles tacavam fogo. Estima-se que pelo menos 20 pessoas foram de base por causa da Shindoremei. Inclusive 2 líderes da comunidade japonesa muito importantes que faziam meio de campo entre o governo brasileiro e a comunidade. De início, como era uma coisa muito dentro da comunidade japonesa, as autoridades brasileiras meio que fingiram que não estavam vendo. Mas conforme a onda de violência crescia e pessoas iam morrendo,
aí o Brasil teve sim que tomar uma atitude. Vocês não sabem que é proibido fazer ajuntamento de japonês, não? É o Brasil! E antes que a Shinra Rei completasse 1 ano de operação, as autoridades brasileiras conseguiram desmanchar a organização criminosa. Lembra no início do vídeo quando eu disse que não querer enxergar a realidade pode ser uma coisa muito perigosa? Então, só que muitos dos japoneses pegos nessa operação foram deportados de volta para o Japão. Só que chegando lá, eles tiveram que enfrentar uma dura e triste realidade. Isso porque a Shinra Rei pregava uma visão idealizada da vitória japonesa. Mas ao chegarem lá, o que eles encontraram na verdade foi uma terra destruída pela guerra. O choque de realidade deles foi tão grande que muitos desenvolveram problemas sérios psicológicos, e inclusive levaram alguns deles a cometer, digamos, a dar um passeio sem volta na floresta Aokigahara. Até a próxima!